E por que a nossa sociedade está tão doente? Olha, essa é uma pergunta bastante intrigante, porque se você pergunta isso para um acadêmico, ele vai falar assim, olha, a epidemiologia dos transtornos psiquiátricos, ela não mudou tanto nos últimos anos, e era o que eu respondia também até 2017. Eu te conto porque que em 2017 eu mudei um pouco essa resposta. Os transtornos psiquiátricos, eles, felizmente, apesar de haver ainda muito preconceito, esse preconceito diminuiu. Então as pessoas acabam conhecendo mais sobre os transtornos psiquiátricos, têm mais informação, acabam reconhecendo em si, o preconceito diminuindo, as pessoas buscam mais ajuda, então acaba aparecendo algo que, vamos dizer assim, acaba saltando aos olhos algo que sempre existiu. Sempre existiu. Se eu por exemplo, esse dado que eu falei para vocês, 18% das pessoas ao longo da vida, praticamente 1 em 5 das pessoas ao longo da vida terá um episódio depressivo. Isso é uma coisa que, se eu falasse há 20 anos, você vai achar que eu estou até inventando um número desse, né? Mas hoje em dia as pessoas percebem mais. Então esse é um ponto. Mas a verdade é que a epidemiologia dos transtornos psiquiátricos sempre foi uma coisa muito importante. Não se dava luz para isso, né? Curiosidade para vocês, no primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, que é o Corpus Hippocraticum, Grécia Antiga, milhares de anos, havia 5 já transtornos psiquiátricos descritos. E curiosamente, eles, com todos os erros da época, né, eles não tinham muita noção da fisiopatologia, mas eles já descreviam causas orgânicas, isso que a gente conversou aqui, eles já descreviam a questão do equilíbrio dos humores. No caso da depressão, seria um aumento da bile negra, por exemplo, que estaria em desequilíbrio, né? Aliás, a depressão é descrita desde aquela época, a melancolia na época, lá no primeiro tratado de medicina já era descrita. A paranoia, que seria algo equivalente a uma psicose, já era descrita. O delírio que a gente vê em pacientes internados já era descrito naquela época, como a frenite. A doença sagrada, a epilepsia, já era descrita. Então, já eram descritos, já desde a Grécia Antiga. Muito bem. Só que eu falei que em 2017 eu mudei um pouco o meu discurso, porque saiu um estudo epidemiológico americano, gigantesco, em todos os estados americanos, mais de 130 mil pessoas, né, foram questionadas, e no período que foi de 2005 a 2015, salvo engano, mas é algo perto disso, houve um aumento da prevalência de depressão. E fala assim, caramba, o que está acontecendo? Qual grupo será que está mais vulnerável a ter depressão? Foram ver, será que tem diferença entre faixa socioeconômica? Não tinha. Sociocultural? Não tinha. Bom, será que entre homens e mulheres teve diferença? A depressão é 2 vezes mais prevalente em mulheres, mas assim, ambos aumentaram igual. Será que algum grupo étnico, que lá faz mais sentido isso, que os grupos são mais separados? Também não. Todos os grupos étnicos subiu da mesma forma. Quando foram ver qual que era o fator que trazia mais vulnerabilidade, eram adolescentes e adultos jovens. Um aumento grande. Redes sociais nada a ver com isso? Boa pergunta, eu chego lá. Era isso que estava engatilhado aqui. Eu chego lá, tá? Muito bem. Adolescentes e adultos jovens. Então, algo aconteceu nessa geração que as tornou mais vulnerável. Nessas gerações, né? Porque adolescentes e adultos jovens. Então, algo aconteceu nessas gerações que as tornou mais vulnerável para a depressão. E isso é motivo de reflexão. Porque em medicina é relativamente fácil, tendo uma boa metodologia, é relativamente fácil perceber que algo está acontecendo. Agora, as causas disso é muito difícil. É muito difícil. Então, precisa se pensar as causas disso. Algo tornou essas gerações menos resilientes para a depressão. Uma coisa que falam até assim, pensa-se muita coisa. Uma coisa que falam assim, peraí, as pessoas em depressão estão encontrando mais tratamentos e tratamentos mais eficazes, mais tolerados. Então, elas estão casando mais e tendo mais filhos. Então, possivelmente, a genética da depressão ela está se perpetuando mais. É uma hipótese até que tem lógica. Uhum. É uma hipótese que tem lógica, porque, de fato, pessoas em depressão acabam tendo menor escolaridade, menor renda e sendo mais solteiros. Isso é uma estatística que se tem. Então, se a pessoa trata, acaba tendo mais relacionamentos mais duradouros, mais efetivos e mais saudáveis, né? Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese fala-se da digitalização da vida. Talvez as pessoas não estejam preparadas para uma vida tão digitalizada desse jeito, e com as relações, e isso é bastante interessante da gente meditar, né?
O Dr. José é mais jovem que eu, você também. Mas eu acho que vocês pegaram a fase de brincar na rua, né? A gente saía para brincar na rua, e se a gente brigasse na rua, a gente tinha que resolver o nosso BO, tinha que brigar, depois fazer amizade de novo, né, se reconciliar e seguir a vida. E a gente trabalhava no campo de influência das pessoas que estavam ao alcance dos nossos olhos, né? Os jovens hoje trabalham as relações de uma maneira totalmente diferente. E não há nada mais importante para o bem-estar, isso é uma coisa muito bem documentada também, que a qualidade dos vínculos que a gente forma. Será que a qualidade dos vínculos, dessa forma digitalizada, ela é boa? Então, essa é uma ponderação a fazer. A tua pergunta, eu creio que foi de um jeito um pouco mais objetivo. Falar assim, será que ficar viciado ali em rede social, ficar passando o dedo no feed, não é uma coisa depressiva? Sabe, uma jornalista da Veja, esse caso foi interessante, né? Viu o mesmo estudo que eu citei e falou, doutor, eu quero emplacar uma matéria na capa, você me ajuda? E foi eu e mais 2 psiquiatras que ajudaram ela a fazer uma matéria, e toda hora ela falava que ia sair e surgiu um caso de corrupção. Aí depois, semana seguinte, época que as revistas semanais eram muito importantes, né? Hoje em dia não é mais. E aí na outra semana, doutor, vou ver se eu emplaco agora. Aí outro caso de corrupção. Aí, quando não era corrupção, era o cara da Coreia do Norte que falava que ia soltar bomba e aparecia na capa. Até que ela conseguiu emplacar, mas, nossa, na capa principal era um caso de corrupção, mas naquelas 3 matérias em cima da capa apareceu lá isso, né? Sobre esse aumento da depressão em adolescentes. E uma coisa que ela me perguntava muito, doutor, mas olha só esse estudo que eu encontrei aqui, veja, está mostrando que pessoas que ficam muito na frente da tela tendem a ter depressão. Aí eu mandei para ela um gráfico que eu tenho, que eu uso nas minhas palestras, que é lançamento de filmes do Nicolas Cage numa correlação inversa quase perfeita com acidentes fatais de helicóptero nos Estados Unidos. Assim. Então não é porque 2 coisas acontecem ao mesmo tempo que elas estão relacionadas da maneira que você pensa. O que acontece é que um jovem em depressão, ele vai tender ainda mais, isso que eu vou falar agora já acontece, mas ele vai tender ainda mais a atividades solitárias e passivas. Fala, doutor, atividade solitária e passiva, é o que mais o jovem faz, ficar na frente de Netflix, ficar rodando o dedo no feed, né? Ainda se ele está jogando um jogo online, eu acho menos pior. Eu acho até legal, para falar a verdade, se for um tempo curto durante o dia, porque pelo menos ele está interagindo com outros jovens ali, está se divertindo, tirando sarro um do outro, né? Mas muitas vezes a atividade é totalmente solitária e passiva. Superficial, né? Exatamente. Essa é a palavra. Na própria matéria da Veja, um rapaz em depressão, ele fez o relato dele, que ele falou, olha, no auge da minha depressão, a única coisa que eu conseguia para ter alguma gratificação, alguma novidade no meu dia era ficar passando o dedo no feed, de forma passiva e superficial. Então, será que os jovens não estão mais depressivos e por isso ficam nas atividades passivas? E um outro ponto, essa geração também é mais ansiosa e também é mais tímida, o que acaba levando mais para as interações em meio digital. Então, é um problema muito complexo que merece bastante a nossa reflexão. Né? Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Se você gosta de sistemas, está no lugar certo. Deixa o like e já se inscreve no canal. Gostou desse corte? Link para participação completa no podcast Minha Coluna está na descrição. Por enquanto, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu deixo esses vídeos para você continuar me assistindo. E para se inscrever tem o botãozinho aqui embaixo. Novamente, muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo.